Eu sou câncer. As pessoas têm mais orgulho de sua saúde do que qualquer outra pessoa, mas levam um grande choque quando se deparam com uma realidade diferente de seus pensamentos. Assim, as pessoas fazem exames de saúde regulares. Na verdade, mesmo que você seja diagnosticado, não cura a doença que você já tem. No entanto, você pode identificar com precisão sua condição corporal e responder adequadamente. Em caso afirmativo, você também fez um exame de saúde da alma? Qual será a saúde de sua alma quando Deus a verificar? Será que você está inconscientemente sofrendo de uma doença grave? As pessoas com doenças e deficiências espirituais compreendem com precisão sua condição? Infelizmente, não. 2000 anos atrás, havia fariseus, os líderes religiosos do judaísmo em Israel. Como eles estavam em posição de ensinar os santos, eles se orgulhavam de conhecer bem a Bíblia à sua própria maneira, mas Jesus realmente pensava de forma diferente. Jesus referiu-se a eles como cegos em João 9, 39 a 41. Você está dizendo que é realmente cego? Não, é a palavra cego espiritual que vê e lê a palavra, mas não entende. Então, eles teriam aceitado esse diagnóstico de Jesus? Não. O quê? Você está dizendo que estamos cegos agora? Desta forma, nunca aceitaram o diagnóstico de cegueira espiritual. Um pastor cego que não conhece o verdadeiro significado da Bíblia e membros cegos da igreja que seguem tal pastor. Olhando para eles, Jesus lamentou em Mateus 15: um cego guia outro cego, e ambos caem na cova. Seria bom se alguém pudesse ver com precisão sua condição, mas eles não podiam. Portanto, Jesus os lembrou de sua situação com o coração pesaroso na mesma posição de um médico espiritual. O que são doenças e deficiências espirituais? Existe a cegueira espiritual que você acabou de ver e existe uma surdez espiritual semelhante. Jesus não falou diretamente sobre os segredos do reino dos céus, mas falou em parábola. Depois, Jesus disse que aqueles que têm ouvidos devem ouvir. O que isso significa? Poderia haver uma pessoa sem orelhas naquele lugar? Não, ele disse que não tinha ouvidos espirituais porque ouviu as palavras de Jesus, mas não entendeu o que ele estava dizendo. Quando ouvimos uma língua estrangeira que não conhecemos, é como ouvir o som, mas não entender o significado. Os espiritualmente surdos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. Além disso, o mudo espiritual, que não pode testemunhar a palavra de Deus. Uma criança espiritual cujo conhecimento e fé não crescem com o tempo. Obesos espirituais que só comem a palavra, que é o alimento espiritual, mas não agem. E há aleijados espirituais que não conseguem trilhar corretamente o caminho da fé. No entanto, entre eles existe uma doença espiritual que pessoalmente considero a mais grave. Isso é lepra. É uma palavra, é uma doença sem sensação. Você não pode sentir toque ou dor, então você não sente dor, mesmo que uma parte do seu corpo caia devido a uma ferida ou infecção. A lepra espiritual é assim. Eles não estão interessados na Bíblia que lhes foi dada para ler, entender e guardar. Não se preocupe. Pelo contrário, pensam que já foram salvos e têm a certeza do reino dos céus. Ou eles não acham que o inferno é assustador. O que os crentes que estão aflitos com essa lepra entorpecida devem fazer? Não deveríamos estimular com palavras chocantes com esperança? É por isso que os profetas Jesus e os apóstolos despertaram os sentidos mortos de nossas almas com as sangrentas palavras de apelo. Porém, há algo que deixa esse leproso espiritual ainda mais doente. São palavras de conforto e encorajamento que são como analgésicos. Eu já acredito em Deus, então por que eu deveria conhecer a Bíblia? Quando você terminar de ler a Bíblia, quando não tem tempo e está ocupado, nós nem vamos ser pastores, então por que estamos aprendendo a Bíblia? Você apenas tem de fazer o seu melhor em sua posição. Isso deve ser bom. Deus conhece meu coração, certo?
Ouvir estas palavras faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis e à vontade. Desta forma, a alma humana fica doente. Mesmo tendo de passar por uma grande cirurgia imediatamente, eles acabaram indo para o inferno depois de tomar analgésicos como esse. Então, há um ditado que diz que Jesus convida os enfermos na segunda vinda. Lucas 14:21. Mesmo sabendo que eles não têm fé, Ele os traz até Ele e tenta consertá-los. Mas mesmo isso não é fácil. Aqueles que sabem que estão espiritualmente doentes podem ser curados. Mas aqueles que se recusam a admitir que suas almas estão doentes não podem ser curados. É porque eles pensam, porque eu tenho que ir ao hospital quando eu estou bem e não estou doente. Portanto, precisamos estar bem informados, devemos persuadi-los e despertá-los até ao fim, para que admitam que estão doentes espiritualmente. Não há crente que seja íntegro e presente desde o início. Todas as pessoas na Terra, incluindo os apóstolos, como Pedro, João e Paulo, são pacientes espirituais. Não é a doença em si que assusta. O que é mais assustador do que a doença é a própria recusa em admitir que está doente. Foram 10 minutos. Obrigado.